A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta. Bilhões de pessoas param o que estão fazendo, reorganizam a agenda e, em alguns casos, atravessam o mundo só para fazer parte disso. Mas a questão é a seguinte: apesar de toda a cobertura e discussões a cada 4 anos, há partes da história desse torneio desconhecidas pela maioria. Então, com a Copa do Mundo de 2026 chegando e a expectativa já atingindo o auge, vamos conferir 10 coisas que você provavelmente não sabia sobre o torneio. Vamos começar com uma pergunta: como você acha que os jogadores se preparam mentalmente para suas partidas mais importantes? Meditação, análise de vídeos, reuniões de equipe? Alguns técnicos adotam outra abordagem e proíbem totalmente seus jogadores de fazer sexo durante o torneio. Sim, isso mesmo. Ao longo dos anos, muitos treinadores proibiram jogadores de levar esposas e namoradas a competições, por acreditarem que atividades românticas poderiam prejudicá-los física ou mentalmente. Não há prova científica de que isso afete o desempenho e a história parece concordar. Equipes vencedoras da Copa do Mundo não ganham por evitar parceiras por 6 semanas, mas alguns técnicos ainda assim impuseram essa proibição. Dando certo ou não, ainda é uma das decisões táticas mais estranhas do futebol mundial. Falando em coisas que a maioria das pessoas não sabe, você sabia que a Copa do Mundo de 1930, a primeira de todas realizada no Uruguai, é o único torneio da história que não teve nenhuma fase de qualificação? Todas as nações filiadas à FIFA simplesmente receberam um convite, sem playoffs, sem eliminatórias, sem rodadas finais de tirar o fôlego, apenas uma carta dizendo "venha se quiser". Mesmo assim, várias seleções europeias recusaram a viagem, pois 2 semanas de navio pareciam longas e caras. A Inglaterra nem se deu ao trabalho. Eles achavam que a competição estava abaixo deles e que eram bons demais para isso. Por isso só jogaram sua primeira Copa do Mundo em 1950. Apenas 13 países compareceram em 1930. Um contraste notável com o torneio deste verão, onde 48 seleções vão competir em 104 partidas. Agora, o Brasil detém muitos recordes na Copa do Mundo, mas este é realmente único. Eles são a única nação na história a ter se classificado e jogado em todas as Copas do Mundo desde a primeira, em 1930. Isso significa todas as edições ao longo de 22 torneios. Nem Alemanha, Itália ou Argentina, só o Brasil. Eles também foram o primeiro país a confirmar sua classificação tanto para as edições de 2018 quanto para as de 2022, e esse recorde continua em 2026. E já que estamos falando sobre quem conseguiu ou não conquistar coisas neste torneio, mais de 80 países diferentes já jogaram na Copa do Mundo desde o seu início. Mas de todos eles, apenas 8 realmente venceram: Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Espanha, Uruguai e Inglaterra. Só isso. Todas as outras nações, incluindo candidatos frequentes como Holanda, Portugal e Bélgica, chegaram perto, mas nunca levantaram o troféu. Com o formato expandido para 48 times este ano, dando a mais nações uma fatia maior do torneio, não se surpreenda se estivermos prestes a adicionar um nono nome a essa lista tão curta, do mais consistente à talvez mais infame desistência. Vamos discutir a Índia e a Copa do Mundo de 1950. Talvez você já tenha ouvido que a Índia desistiu porque a FIFA proibiu seus jogadores de jogar descalços. É uma ótima história, mas não é bem verdade. A Índia realmente queria jogar sem chuteiras. Eles realmente fizeram isso nas Olimpíadas de 1948 e a FIFA de fato tinha regras contra isso. O real motivo da desistência foi acharem que a Copa do Mundo não valia a viagem. Não viam sentido em ir ao Brasil para uma competição na qual não acreditavam totalmente. Hoje vejo que foi uma decisão ruim, pois eles nunca mais se classificaram para a Copa do Mundo. Aqui está uma que muda de nações individuais para o homem que, até hoje, detém um dos recordes mais impressionantes de toda a história do torneio. O nome dele é Just Fontaine. Nascido em Marrakech, foi convocado de última hora para a seleção francesa na Copa do Mundo de 1958 na Suécia, sendo quase desconhecido fora da Liga Francesa. Ao longo de apenas 6 partidas, ele marcou 13 gols, mais do que o dobro do que Pelé e Helmut Rahn. Os que vieram logo atrás conseguiram naquele mesmo torneio. O mais impressionante é que ele nem tinha chuteiras próprias, pois havia danificado as suas no treino e precisou pegar emprestado de um colega. Da mesma forma, Miroslav Klose, da Alemanha, detém o recorde de maior artilheiro de todos os tempos, com 16 gols em Copas do Mundo ao longo de 4 torneios. Messi está com 13, apenas 3 atrás, e Mbappé com 12. Crucialmente, com o formato expandido para 48 seleções, adicionando um jogo extra às fases eliminatórias, ambos terão mais partidas disponíveis do que Klose jamais teve. Pela primeira vez em muito tempo, a história parece em aberto. Aqui está um fato que revela algo fascinante sobre a Copa do Mundo como negócio. Vencê-la é obviamente a maior honra do esporte. Mas o troféu de verdade você não fica com ele.
O troféu original da Copa do Mundo da FIFA, desenhado pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga e apresentado em 1974, fica permanentemente em Zurique. Na final, o capitão vencedor ergue o troféu de ouro maciço e o devolve. Os campeões levam para casa uma réplica de bronze banhada a ouro. O original pertence sempre à FIFA. Na base do troféu, os nomes e anos dos países vencedores estão gravados em seus idiomas nativos em círculo. E agora só há espaço para mais 4 nações antes que a base fique completamente cheia, o que deve acontecer após o torneio de 2038. Vamos falar de números, pois os da Copa do Mundo são quase inacreditáveis. No torneio de 2010 na África do Sul, aproximadamente 3,2 bilhões de pessoas, quase metade da população mundial na época, assistiram pelo menos 1 minuto da competição. Esse número coletado pela própria FIFA colocou a Copa do Mundo em uma categoria própria como o evento esportivo mais assistido do planeta. As projeções para o torneio de 2026 indicam até 5,5 bilhões de espectadores, é insano. E não só os números de audiência impressionavam. Mais de 224 mil galões de cerveja e 390 mil cachorros-quentes foram vendidos somente nos estádios da África do Sul. Você pode imaginar como esses números serão este ano, sem restrições ao álcool como no Catar, e as cidades-sede se preparam para o que pode ser a maior festa da história do esporte. E falando em recordes de 1950, o maior público de um único jogo na história da Copa do Mundo foi registrado não em um mega estádio moderno, mas no antigo Maracanã, no Rio de Janeiro, durante a final de 1950 entre Uruguai e Brasil. Os números oficiais apontam 173.850 pagantes, enquanto estimativas não oficiais, incluindo torcedores sem ingresso, chegam a quase 210 mil. Para contextualizar, o Maracanã reformado hoje comporta apenas 73.531. Esse número de 1950 talvez nunca seja igualado. Antes de você dizer que esse dado é muito antigo, só lembre que a final de 1986 teve um público oficial de 114.600 espectadores no Estádio Azteca, na Cidade do México. Agora vamos falar de dinheiro, e é aqui que o torneio de 2026 faz algo realmente histórico. Na Copa do Mundo de 2022, a campeã argentina levou 42 milhões de dólares. Isso já era um recorde na época. Para 2026, a FIFA confirmou um prêmio total de 727 milhões de dólares, com os campeões recebendo 50 milhões de dólares, um número que teria sido impensável até mesmo há uma década. Cada equipe no torneio já garante ao menos 9 milhões de dólares apenas por se classificar, o que pode transformar a infraestrutura do futebol em nações menores. Por fim, aqui está uma que une futebol e natureza humana de forma inesperada. Pesquisas indicam que Copas do Mundo podem elevar as taxas de natalidade 9 meses após o evento. A Alemanha é o caso mais documentado. Após sediar e se destacar no torneio de 2006, o país teve aumento de 10% nos nascimentos, ante um crescimento anual usual inferior a 1%. Pesquisadores associam isso ao maior consumo de álcool, emoções fortes e a euforia nacional, que parece ter efeitos além dos campos de futebol. Fatos assim fazem você ver as comemorações da Copa do Mundo de outro jeito. O torneio de 2026 começa em breve. Aconteça o que acontecer em campo, uma coisa é certa. Isso vai acrescentar capítulos a uma das histórias mais extraordinárias do esporte. Já conhecia algum desses fatos? Conte nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Tchau!